Boa noite. Quero aqui saudar aos internautas que nos acompanham, aos servidores dessa casa que estão desde cedo até então, ao público presente. Vamos dar início à 28ª sessão ordinária de 18 de setembro de 2023, fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem as suas presenças. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 18h20. Solicito aos senhores vereadores, ao senhor vereador Paulo Pereira Filho, que faça a invocação divina em proteção aos trabalhos dessa casa. Na sequência, mantenhamos em pé para entoarmos o hino da cidade de Hortolândia. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa nova semana, pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos moradores da cidade de Hortolândia. E nós te pedimos que o Senhor possa continuar nos dando sabedoria, nos abençoando, protegendo, Senhor, cada família desse território, Pai, para que nós possamos manter a nossa vida com saúde, no nome santo de Jesus. Amém. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimentos de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Nos alcançar, toda vitória, teu libertar.
jardins e na própria cidade. Tanto para ser feito é sempre momento, construir com honestidade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte, nos alcançar, com a vitória de libertar. Da esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz Fase do expediente. Coloco em votação a ata eletrônica número 33, 2023, da 27ª sessão ordinária de 11 de setembro. Está em votação. A ata foi aprovada por 15 votos sim e uma abstenção. Essa casa recebeu 14 expedientes vindos do Poder Executivo que constam em pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de lei complementar de número 8, 2023, de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno, que introduz alteração na lei complementar de número 107, de 18 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Programa Municipal Emergencial de Retomadas Econômica e Refinanciamento de Dívida Ativa, Horto Refis, Covid-19. Projeto de lei de número 115, 2023, de autoria do Jonathan Domingues, que dispõe sobre a denominação da Rua 11 do Parque Vasconcelos. Projeto de lei de número 116, 2023, de autoria do vereador Edivaldo Souza Araújo, que dispõe sobre a denominação do prolongamento da Rua Geraldo Denadai, no Jardim das Paineiras. Projeto de lei de número 117, 2023, de autoria de Aparecido Antônio Meira, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Osmar Antônio Meira, número 300, Jardim Rosolém. Projeto de lei de número 118, 2023, de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Turquesa, de número 171, do bairro Santa Esmeralda.
Projeto de Lei de número 119/2023, de autoria do vereador Enoque Leal Moura, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, UBS, localizada na rua Vanderlei Paes Soares, de número 301, Jardim Nova Europa. Projeto de Lei de número 120/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento, transposição e transferência de dotações orçamentárias no valor de R$ 9.204.000. Projeto de Decreto Legislativo de número 17/2023, de autoria do vereador Daniel Laranjeira e outros, que concede título de cidadão benemérito a Sonalir Aparecida Silva Gomes. Veto de número 23/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o veto total autógrafo de número 92/2023, referente ao projeto de lei de número 57/2023, que introduz alteração da lei de número 2.863, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre as regras para denominação e alteração de denominação dos bairros, vias e logradouros e próprios municipais. Leitura de expediente, acessórios em matéria legislativa. Primeiro, ofício protocolado em 14 de nove de 2023, de autoria do vereador Delídio Jesus Atanásio Bueno, que solicita retirada do projeto de lei complementar de número 7 de 2023, de sua autoria, que dispõe sobre a autorização para concessão de parcelamento de débitos vencidos e aqueles inscritos em dívida ativa no município de Hortolândia para adequações. Senhores vereadores, foram apresentadas 94 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 20 requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Gostaria que pudesse consultar o plenário, se nós possamos estar lendo em bloco os requerimentos e também as moções, por gentileza. Pedido do vereador Nego é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam aprovado por todos os pares presentes. Então, iremos, então, fazer a leitura dos requerimentos das moções em bloco. Solicito ao segundo secretário Daniel Laranjeira que faça a leitura do documento do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa. Requerimento 450/2023, que requer informações para fins de denominação nos termos do artigo 6º, inciso 6º, da Lei Municipal número 2.863, de 22 de outubro de 2013. Requerimento 451/2023, que requer informações sobre ronda escolar realizada pela Guarda Municipal de Hortolândia. Requerimento 452/2023, que requer informações sobre a iluminação da área externa da Unidade Básica de Saúde do Jardim São Jorge. Documentos de autoria do vereador Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, Regis da Serralheria. Requerimento número 453/2023, que requer informações sobre interligação viária da rua Itamaracá até a Estrada do Panaíno. Requerimento número 454/2023, que requer informações sobre o projeto de revitalização da praça ao lado do campo de futebol do Jardim Santiago. Ambos os requerimentos do vereador Enoque Leal Moura. Requerimento de número 455/2023, requer informações sobre o projeto de revitalização da Lagoa do Jardim Amanda. Requerimento da vereadora Marciene Rego Pessoa Campos Albuquerque. Requerimento 456/2023, que requer informações sobre medidas adotadas para coibir atos de vandalismo ocorridos no centro da cidade, em especial na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Requerimento 463/2023, que requer informações sobre convocação dos aprovados no concurso da Guarda Municipal. Documentos de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. Requerimento número 457/2023, que requer informações sobre liberação dos trechos e continuidade da rua Isádia Fabrício da Silva. Requerimento número 459/2023, que requer informações sobre construção da calçada na rua Saracura, esquina com a Rua da Mina, no Jardim Boa Esperança. Requerimento número 460/2023, que requer informações sobre medidas de prevenção e controle de pragas e bichos peçonhentos em escolas e creches públicas.
Requerimento número 462/2023, que requer informações sobre locais públicos possíveis para concentração de carrapato estrela. Todos os documentos são do vereador Aparecido Antônio Meira. Requerimento 458/2023, que requer informações sobre usinas de reciclagem ou similares no município. Documento de autoria do vereador Orlando César Andretta. Requerimento número 461/2023, que requer informações sobre contratação de médicos geriatras para atendimento dos idosos no município de Hortolândia. Requerimento do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Requerimento de número 464/2023, requer informações sobre as obras de construção do CASE, Centro de Assistência Social ao Idoso, creche do idoso. Requerimento de número 465/2023, requer informações sobre placas de nomenclatura de logradouros públicos. Requerimento de número 466/2023, requer informações sobre o projeto de aprovação do Jardim Residencial Vecom Buriti. Requerimento de número 467/2023, requer informações sobre a prorrogação do convênio de número 194/2022 entre a Prefeitura de Hortolândia e o Governo do Estado de São Paulo para a construção da arena esportiva no Jardim Residencial Vecom Buriti. Requerimento de número 468/2023, requer informações sobre obras de drenagem no bairro Jardim Adelaide. Requerimento de número 469/2023, requer informações sobre a confecção e instalação de placas de nomenclatura nas vias públicas. Requerimento do vereador Eduardo Lipaus. Moção 283/2023, moção de parabenização em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Moção 284/2023, moção de parabenização ao deputado estadual Dirceu Dalben pelo empenho na viabilização das obras do corredor metropolitano, vereador Biléu Soares, o Noroeste. Documentos de autoria do vereador Luiz Carlos Silva Meira, Luiz Regional. Moção número 289/2023, moção de parabenização pelo Dia Mundial dos Desbravadores. Moção essa do vereador Carlos Rodrigues de Oliveira. Moção de número 290/2023, moção de parabenização ao Soamolaca Futebol Clube pela conquista do Campeonato Amador da 2ª Divisão de Futebol Hortolandense. Moção do vereador Enoque Leal Moura. Moção 291/2023, moção de apoio ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, oficialmente promovida em 21 de setembro, que visa a conscientização sobre a importância do direito de integração total da pessoa com deficiência na sociedade, de forma igualitária e sem preconceitos de nenhuma ordem. Moção 298/2023, moção de apoio ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, oficialmente promovida em 22 de setembro, que visa homenagear, apoiar e divulgar o trabalho dos atletas paralímpicos brasileiros. Moção 305/2023, moção de apoio ao Dia Nacional do Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos, comemorado em 19 de setembro, que visa celebrar e divulgar a cultura por meio de atividades cênicas com acessibilidade física e na comunicação, permitindo maior acesso de diversos segmentos da sociedade brasileira aos direitos culturais. Moção 306/2023, moção de apoio ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, comemorada em 17 de setembro. Moção 307/2023, moção de apoio ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, comemorada em 21 de setembro, que visa fortalecer a divulgação de informações sobre os principais sintomas, formas de tratamento e aconselhamento para os familiares dos pacientes. Documentos de autoria do vereador Derli de Jesus Atanásio Bueno. Moção número 292/2023, moção de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, para que, no âmbito de suas competências, empreenda esforços para a construção de clínica veterinária pública em Hortolândia. Moção da vereadora Marciene Rego Pessoa Campos Albuquerque. Moção 293/2023, moção de congratulação à Guarda Municipal pelo 30º aniversário de fundação. Documento de autoria do vereador Orlando César Andretta.
Moção número 294, de 2023, moção de parabenização ao servidor público Joaquim Ferreira Filho pelo digno trabalho desenvolvido à frente do Departamento de Máquinas na Secretaria de Serviços Urbanos de Hortolândia. Moção do vereador Valdecir Alves Pereira. Moção de número 295, 2023. Moção de pesar às vítimas da tragédia do ciclone no sul do país. Moção de número 296, 2023, moção de apelo ao Detran Hortolândia para que tome as medidas necessárias visando melhorar o atendimento aos condutores de transporte escolares. Moção de número 297, 2023, moção de parabenização ao senhor Jorge Gomes pela inauguração do escritório do grupo JLR em Hortolândia. Moção do vereador Jonathan Domingues. Moção 299/2023, moção de congratulação à ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, à equipe nacional da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, pela autorização dos recursos financeiros destinados à execução das obras do Centro Especializado Reabilitação em Hortolândia. Moção 300/2023, moção de apelo ao Governo do Estado de São Paulo para a implantação do Espaço Prevenir, apoio às famílias e dependentes químicos em recuperação na cidade de Hortolândia. Moção 301/2023, moção de parabenização à Secretaria de Esporte e Lazer e aos times finalistas do Campeonato Amador de Futebol 2023 da primeira e segunda divisão de Hortolândia. Moção 302/2023, moção de parabenização ao Departamento de Direitos Humanos e ao CMPDH, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, pela realização da primeira Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência em Hortolândia. Moção 303/2023, moção de parabenização à Rede de Supermercados São Vicente e ao Fundo Social de Solidariedade pela parceria e disponibilização do curso de qualificação profissional, formação básica em açougue, em Hortolândia. Documentos de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria pedir a retirada da moção 304 para poder fazer correção. Já agradeço o vereador Ananias que me alertou aqui que estava errada a nomenclatura aqui, para poder corrigir a moção. Pedido do vereador Zac é pertinente, coloca em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Os requerimentos e as moções estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobre vereadora Márcia, Marciene, nobres pares, todos que nos acompanham presencialmente, também pelas redes sociais, apresento alguns importantes documentos nesta sessão ordinária de hoje e gostaria de começar pelo requerimento número 461 de 2023, onde eu requeiro informações sobre contratação de médicos geriatras para atendimento dos idosos no município de Hortolândia. Vereador Eduardo Lipaus, que trabalha muito a questão de políticas públicas para os idosos, eu trago aqui alguns dados onde diz que a população idosa no Brasil já corresponde a 14,7%, conforme dados do último IBGE. Infelizmente, nós não temos esses dados da nossa população ainda, né, que acho que futuramente o IBGE vai divulgar. Nós estamos falando aqui, em relação ao último IBGE para esse, um aumento da população de 9 milhões de pessoas idosas. Pessoas idosas são aquelas pessoas com 60 anos ou mais. E aí, falando um pouquinho da expectativa de vida, né? A importância do médico geriatra vem crescendo cada vez mais. A população idosa, como eu disse, vem aumentando. E esse profissional qualificado para atender esse público é de fundamental importância. O profissional geriatra é capaz de diferenciar as mudanças anatômicas, funcionais e psicológicas próprias do processo natural de envelhecimento e das alterações decorrentes de doenças nessa fase da vida.
enquanto a grande maioria dos médicos especialistas dedicam-se a um órgão, a um sistema, o geriatra se dedica ao indivíduo como um todo. Então, eu venho aqui, recentemente tivemos o concurso público, vamos ter ainda um concurso público ainda este ano para médicos, e nós estamos aqui questionando a nossa Secretaria de Saúde para que possa incluir esse importante profissional também entre as especialidades que estão sendo necessárias para atendimento da nossa população. Digo também que nós temos vários programas interessantes no município de Hortolândia, como Viva Mais, programas que trabalham muito essa questão da prevenção, da saúde preventiva. Então, o profissional geriatra em Hortolândia, que nós estamos falando aí de dados que aproximadamente 30 mil idosos os dados que provavelmente o IBGE deve divulgar da nossa população nos próximos meses. Vejo que mais do que necessário e urgente a gente ter esse profissional na nossa rede de saúde. Então, as minhas perguntas: existe previsão de contratação do médico geriatra no município de Hortolândia? Se sim, poderia informar o prazo para a contratação, mês e ano, e também a quantidade de profissionais? Então, é um importante documento que eu gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores. Pessoal, também apresento aqui a moção número 303 de 2023. Eu acredito que todos os vereadores foram convidados, alguns talvez não puderam estar presentes, mas no último dia 12 de setembro, aconteceu aqui, nesse plenário, uma formatura. A formatura do curso de açougue, né? E por que faço essa moção, né, para parabenizar e agradecer a Dona Maria dos Anjos, também ao Supermercado São Vicente, essa rede que tem alguns mercados aqui em Hortolândia, tanto a Rede Arena quanto o próprio Supermercado São Vicente, porque vem contribuir com a qualificação profissional dos nossos munícipes. E aí, vereador Meirinho, eu achei interessante porque dos 30 que se formaram, sendo 10 de Sumaré e 20 de Hortolândia, 7 deles já foram contratados para trabalhar na rede. Então, fizeram a qualificação, né, o curso teve duração de 2 semanas, e essas pessoas já estão, algumas delas, trabalhando. Então, faço essa moção para agradecer, para parabenizar, sim, a Rede São Vicente, agradecer também a Dona Maria dos Anjos pelo belo trabalho que vem realizando à frente do Fundo Social de Solidariedade na questão da qualificação profissional. Eu sempre comento aqui, o principal projeto social que o município pode oferecer é a empregabilidade. E quando a gente fala de empregabilidade, nós não podemos deixar de discutir a questão da qualificação profissional. Então, parabenizar e que esse exemplo do São Vicente possa servir para outras redes de supermercados também. Recentemente, professor Ananias, a MS também forneceu, eu até fiz uma moção aqui, um curso que está acontecendo em parceria com o Instituto Federal, e lá também essa mesma ideia, qualificar as pessoas para a produção farmacêutica e depois essas pessoas já estarem qualificadas para trabalhar na empresa. Então, são ações, são iniciativas, né, que vêm contribuir com a nossa população. Rapidamente também, gostaria de falar um pouquinho da moção número 302 de 2023, onde eu parabenizo o Departamento de Direitos Humanos e ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência pela realização da primeira Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência em Hortolândia. Pessoal, as conferências, as pré-conferências são momentos oportunos, onde os municípios usam para discutir políticas públicas, e especificamente aqui eu parabenizo todos os envolvidos nesta conferência e nas pré-conferências que antecederam este encontro do dia 13 de setembro, onde foram levantadas e discutidas muitas propostas interessantíssimas para a gente trabalhar a questão das pessoas, as políticas e direitos da pessoa com deficiência na cidade de Hortolândia. Então, tive o prazer, tive a alegria de participar da conferência, do início até o final. Lá, vereador Nego, saiu
propostas muito importantes. Até mesmo tive a oportunidade de contribuir com uma proposta que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde apresento na sessão de hoje uma minuta, onde nós vamos poder discutir com o governo, nós vamos poder discutir com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós poderemos discutir com o Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse importante documento. E lá saiu como proposta, eu estou aqui trazendo também essa indicação, mas a proposta vem desse grupo que fez lá toda a discussão. E aí, só para dizer da importância desse fundo, né? Muitas empresas recebem hoje multas, eles não cumprem muitas vezes as cotas de PCDs, e em Hortolândia nós temos muitas empresas, e com a criação desse fundo, nós podemos receber esses recursos e desenvolver, junto com o Conselho, junto com o Departamento das Pessoas com Deficiência, políticas públicas voltadas para os nossos PCDs. Então, deixo aqui também essa importante indicação, essa importante moção, né, agradecendo o empenho, foi a primeira, que possam vir outras conferências e que a gente possa cada vez mais, junto com o Legislativo, avançar nessa questão de políticas públicas para a pessoa com deficiência. E aí, também, rapidamente, e talvez essa moção é a que mais me alegrou aí nos últimos dias, foi a questão do SER, né? Eu venho falando aqui um pouquinho do Centro Especializado de Reabilitação. Eu e o professor Ananias tivemos a oportunidade de estarmos no último dia 23 de agosto, no Ministério da Saúde, em Brasília, onde nós discutimos a importância do Centro Especializado de Reabilitação em Hortolândia. O que é o SER, né? Que muitas pessoas estão ouvindo falar e não sabem o que é, né? Então, dentro do SUS, né? Dentro da política do SUS, dentro do Ministério da Saúde, nós temos centros especializados de reabilitação, dentro da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência. E lá nós temos o SER 1, SER 2, SER 3, SER 4. Isso tem a ver com a quantidade de modalidades de atendimento que esses centros realizam. Então, nós estamos habilitados, a cidade de Hortolândia, graças ao empenho da nossa Secretaria de Saúde, graças ao empenho do nosso prefeito Zezé Gomes, o nosso secretário de governo Cafu, e aí toda a DRS 7 que se mobilizou, também o governo do estado de São Paulo, nós conseguimos levar esse pleito até o Ministério da Saúde, e atualmente a cidade de Hortolândia está habilitada para receber recursos do SER 2. Então, nós vamos ter 6.400.000, para mim não falar o número errado, 6.416.000 reais, que já saiu a portaria semana passada, assinada pela ministra Nízia Trindade, onde Hortolândia vai receber recursos para a construção desse importante espaço de saúde em nossa cidade. Provavelmente, pelo desenho, esse centro vai ficar do lado do centro de especialidades, próximo do Green Park, e vai ser um ganho enorme, não só para a cidade de Hortolândia, mas para toda a região, pois nós vamos, a partir de agora, ter uma referência, considerando que nós vamos ter o SER 2 no atendimento tanto das pessoas com deficiência intelectual e também as pessoas com deficiência física. Então, é motivo de parabenizar a todos os envolvidos. Agradeço também o professor Ananias, que esteve à frente aí, junto, pedindo, fazendo essa solicitação. E espero, pessoal, que nós possamos avançar cada vez mais em todas essas políticas, em todas essas propostas. Agradeço a paciência e vamos juntos construir a cidade que nós queremos. Obrigado. Os requerimentos das moções continuam em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Lipaus. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, aqui presente, a todos que nos acompanham via web e presencialmente, eu fiz alguns documentos aqui que eu entendo ser de extrema importância,
até mesmo pela fala do vereador que me antecedeu aqui, principalmente no tocante aí à política pública para os idosos no município de Hortolândia. Senhores e senhoras, é muito importante nós sabermos que todos nós estamos envelhecendo. Se nós não estamos velhos ainda hoje, nós vamos estar velhos amanhã. Mas talvez esse não seja nem o principal motivo de eu bater tanto nessa tribuna aqui para a Prefeitura Municipal de Hortolândia e para a nossa legislação ter um olhar especial para os idosos. É muito importante, porque não se trata da questão de gostar ou não gostar, se trata da questão de direitos. Direito adquirido ao longo de uma vida, respeitar a história das pessoas. E a gente está olhando hoje para os nossos idosos, e a gente está vendo esses idosos viver numa cidade que cresce, uma cidade que desenvolve, uma cidade que economicamente está aumentando a sua arrecadação, mas é preciso fazer uma pergunta, e o lugar de fazer essa pergunta é aqui nessa tribuna. O que é que isso está fazendo diferença na vida dos idosos? Se a gente olhar para as nossas calçadas, talvez essa pergunta seja um tanto complicada de responder. Se a gente olhar para o nosso ponto de ônibus, essa pergunta vai ficar ainda mais complicado. Se a gente olhar para a qualidade dos ônibus que fazem o nosso transporte coletivo, fica ainda mais complicado. Mas alguns avanços nós estamos conseguindo dar. Um desses avanços, vereadores, que eu gostaria de pedir a aprovação dos senhores no tocante à política pública para os idosos, é o CASE, a creche do idoso, que é um sonho que se iniciou nessa casa aqui na fala de vários vereadores. Não foi de um único vereador, não. Vários vereadores batem nisso, foram atrás. Em 2017, quando nós assumimos aqui o mandato, a primeira ação que eu fiz como vereador foi ir lá em Presidente Venceslau, conhecer o CASE, a creche do idoso de lá, para ver, para poder trazer para cá. Entramos com indicação para que a Prefeitura Municipal de Hortolândia assinasse o convênio Hortolândia Cidade Amiga do Idoso junto ao Governo do Estado de São Paulo. Foi assinado, foi sonhado, foi visitado, foi escolhido, foi feito um projeto. Começou a execução desse projeto, a obra começou. E a gente passa hoje lá no Santo Antônio, a obra está parada. Até um tempo atrás eu passava lá, tinha um vigia lá. Agora eu estou passando lá para ver como está, não tem nem vigia mais. E agora já está começando a chegar relatos para esse vereador que, além de não ter o vigia lá na obra, já está começando a ter aquela presença de usuários de entorpecente, usuários de droga, que já começa a tratar aquela obra que era algo para valorizar os idosos, como algo que está trazendo um problema para os moradores do Terra de Santo Antônio. Então, vereadores, eu apresentei aqui há algum tempo um requerimento de informação, solicitando algumas perguntas para a Prefeitura me respondeu, e com base nas respostas que a Prefeitura me deu do primeiro requerimento, eu estou fazendo outras perguntas que é importante a gente saber qual é o futuro que vai se dar para aquela obra que se encontra parada hoje ali no Terras de Santo Antônio, que se trata da creche do idoso. O muito importante é a gente saber quanto é que já se gastou desse termo de doação que tem entre a empresa EMS e a Prefeitura, e quanto ainda vai ter que se gastar para que essa obra seja concluída e entregue para a política pública do idoso. Mais um reforço para a nossa política pública do idoso, para nós podermos dar para os idosos a opção deles poderem se divertir, deles poderem ter ações sociais, ações coletivas que venham favorecer o seu dia a dia. No tocante aos demais requerimentos aqui, presidente, deixa eu retornar aqui, que agora está tudo informatizado aqui. Eu gostaria de mencionar também que eu gostaria de ser nessa tribuna aqui hoje a voz ali dos moradores do Jardim Adelaide. Foi iniciada uma obra ali no Jardim Adelaide, uma obra importantíssima, que é uma obra de captação de águas fluviais. Para os vereadores entenderem, a Rua 9 do Jardim Adelaide é aquela rua do campo. Aquela rua do campo, ela tem um problema muito grande, que quando chove, alaga tudo aquilo ali. Toda a água que desce do Jardim Adelaide, a captação de água do Jardim Adelaide é horrível, horrível. Sem falar também que tem vários vereadores aqui que vivem fazendo indicação aqui para poder fazer a operação tapa-buraco no pavimento do Jardim Adelaide. Por que que quando a equipe de tapa-buraco, que a gente fala, que é uma equipe que tem lá na Secretaria de Serviços Urbanos, efetua um serviço
de tapa-buraco no pavimento do Jardim Adelaide. Passa 15, 20 dias, aquele buraco volta a abrir novamente. Porque o pavimento do Jardim Adelaide é um pavimento muito comprometido pela deficiência da captação de água fluvial. Aquela captação, além de ser muito antiga, ela tem muito tubo pequeno e muito tubo podre lá dentro, que a água vai afundando, vai tendo afundamento do solo e volta a afundar o asfalto. Pois bem, foi iniciada uma obra lá, importantíssima, foi trocado toda a tubulação lá da rua, que está descendo aquela rua que pega lá da Rua 1 até a Rua 9. E agora, pessoal, a gente precisa dar fim nessa obra. Ali o que está acontecendo? Ou é pó, ou é barro. Então, eu estou fazendo esse requerimento aqui, uma perguntinha básica para a Prefeitura, que a Prefeitura notifique a empresa e que informe para os moradores, informe para esse vereador aí, qual é o prazo para a conclusão dessa obra, tendo em vista que já está 90% ali já está concluído. Agora, falta fazer a questão aí do fechamento da vala que abriu ali com a massa asfáltica. E os moradores precisam dessa informação. E vem perguntar para os vereadores, pergunta para o vereador, poxa, por favor, me ajuda. Tem um comerciante lá, uma comerciante lá que não aguenta mais. Ou ela está tirando o barro de dentro do comércio dela, ou ela está limpando o pó, porque não tem jeito. É uma obra necessária, volto a falar, expliquei para os moradores o porquê que era preciso fazer, mas é preciso que a empresa que está fazendo ali cumpra com a sua obrigação legal. Já levantei que essa empresa que está fazendo ali já fez outras obras aqui em Hortolândia e foi concluído com êxito. A exemplo ali da Ponte do São Sebastião, é a mesma empresa que fez, é uma empresa que tem todas as condições de concluir aquela obra, e nós precisamos estar acompanhando e respondendo para os moradores do Jardim Adelaide ali quando é que essa obra vai ser conclusa. Então, eu gostaria de pedir a aprovação desses dois requerimentos. E de todos os outros que eu fiz aqui, vereadores, eu gostaria de mencionar também, mais uma vez aqui nessa tribuna, o residencial Vecom Buriti, um bairro que tem sido muito comentado aqui nessa tribuna, aqui, palco de discussão, que até então ele era um bairro que passava despercebido por todos nós. Eu estou apresentando aqui dois requerimentos referentes ao residencial Vecom Buriti. Primeiro requerimento que eu gostaria de chamar a atenção. Na aprovação desse loteamento que foi feito lá atrás, eu estou perguntando se quando a imobiliária que apresentou esse projeto a ser aprovado pela Prefeitura, se nesse projeto existia ali entre a Rua 10, que já foi inclusive dado o nome por essa Casa de Leis aqui, tá bom? Se já existia nesse projeto a existência de uma calçada, de uma ciclovia, de uma pista de caminhada. Porque se existia, e a Prefeitura deu a aprovação, a Prefeitura já me respondeu que a incorporadora fez todo o trabalho, eu quero informar aos vereadores e quero informar a Prefeitura que não foi entregue com essa calçada, com essa pista de caminhada e com essa ciclovia. É um ponto. O outro ponto que eu estou questionando junto aos moradores do residencial Vecom Buriti é no tocante à quadra poliesportiva que se encontra ao lado da Rua 10. Se o projeto daquela quadra lá é no mesmo nível da Rua 10 ou se ele é rebaixado da forma que se encontra. É importante essa resposta, porque a Prefeitura precisa responder para que os moradores tenham ciência qual caminho vão tomar, porque da forma que foi entregue é uma forma que está totalmente diferente daquilo que foi oferecido para os moradores que compraram os seus terrenos ali no residencial Vecom Buriti. E também se existe, no projeto inicial do loteamento, se existe alguns playgrounds instalados em torno dessa rua, que seria uma rua maravilhosa, uma rua muito boa, para a questão aí dos moradores poderem fazer o uso para o seu lazer e dos seus filhos. Ainda dentro do residencial Vecom Buriti, existem algumas dúvidas que foram levantadas aqui até nessa tribuna aqui, sobre como que está o convênio, com a questão do convênio, se eu não estou enganando, é 194, de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Hortolândia e o Governo do Estado de São Paulo, para a questão da conclusão dali do ginásio poliesportivo que tem ali, na divisa do Vecom Buriti
né, com outro bairro que faz a divisa ali. Por que eu estou falando isso para os vereadores? Porque antes da gente sair do recesso, a Prefeitura me respondeu um requerimento falando que o Estado ainda não tinha notificado, não tinha absolutamente se notificado nada se ia renovar ou não o convênio, e, por enquanto, a obra se encontra extremamente parada, porque não é possível nem colocar dinheiro na ficha do esporte para poder abrir o processo licitatório para se fazer um muro de arrimo que tem ali. E nós sabemos que essa areninha, que é assim que chamam, né, areninha, que é um apelido que se deu, é algo que foi oferecido para os moradores que ali compraram, que já estão morando, e graças à ação dessa Câmara, hoje já estão morando em um bairro que as ruas hoje já têm nomenclatura, foi oferecido para eles num folder, para que eles pudessem fazer a opção de compra. Então, nós temos a nossa responsabilidade de acompanhar, nós temos a nossa responsabilidade de fiscalizar, e ao votar e aprovar esse requerimento, vereadores, a Câmara Municipal, eu entendo que está fazendo a sua parte junto à população, junto a esses moradores, que esperam dos vereadores aqui uma resposta para essas dúvidas que assolam constantemente. Gostaria de chamar a atenção dos vereadores, que os vereadores, assim, cada vereador, ele não consegue focar em um único local. Vereador, a cabeça dele, ele está focado na cidade como um todo. Então, é questão de loteamento, é questão de saúde, é questão de educação, é funcionalismo público, é segurança, é saúde, é um monte de coisa. Mas eu gostaria de convidar os moradores, ao votarem os requerimentos que são lidos aqui nessa casa, a terem a empatia e se colocarem no lugar do morador. Para a gente poder sair um pouquinho da linha, né? Eu sempre gosto assim, de pensar do outro lado, como que o outro lado lá está me ouvindo. A gente poder entender para o seu Zé, ou o seu João, ou a dona Maria, que mora lá no residencial Vecom Buriti. Comerciante que trabalha, e os moradores que moram e vivem lá no Jardim Adelaide. Porque mesmo a gente olhando a cidade como todo, esses moradores, eles querem uma resposta específica e precisa para os problemas deles. E os problemas que eles não vivenciam somente uma vez por semana nas sessões da Câmara Municipal. Um problema que eles vivem e vivenciam todos os dias, ao acordar, ao trabalhar, ao deitar e ao dormir. Para que a gente possa ter essa simpatia e votar os requerimentos que aqui são apresentados com conhecimento de causa, com bastante empatia, com bastante sabedoria, para que a nossa cidade continue crescendo, para que a nossa cidade continue se desenvolvendo, mas mais importante ainda, vereadores, para que esse crescimento e para que esse desenvolvimento, de fato, faça a diferença na vida das pessoas que aqui vivem. Muito obrigado, presidente. Antes das moções, continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jonathan. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham pela web também. Senhor presidente, eu fiz alguns documentos, mas vou me ater apenas à moção 296, moção de apelo ao DETRAN de Hortolândia para que tome as medidas necessárias visando melhorar o atendimento aos condutores escolares do nosso município. Bom, hoje nós temos um atendimento do DETRAN aqui, por funcionários do DETRAN, com o mínimo de responsabilidade com os transportadores escolares do nosso município. Nós temos um funcionário do DETRAN ali que não respeita o horário, não chega no horário combinado dos agendados, e o pior, ele não consegue fazer o remanejamento desses horários para poder estar atendendo os transportadores escolares do nosso município. Esses transportadores que exercem um trabalho fundamental aqui na nossa cidade, que transportam aí milhares de crianças até, né, com bastante carinho, amor, atenção e muita responsabilidade. E, infelizmente, o Estado tem deixado a desejar com esses profissionais.
A gente sabe que todo ano esses transportadores eles precisam de ter 2 vistorias para poder conseguir a liberação da Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Que a Secretaria de Mobilidade Urbana fica também acabando sendo refém dessa situação, porque ela não pode estar fazendo essa liberação mediante essa inspeção veicular que depende do funcionário do DETRAN. Então, fui procurado, senhor presidente, por diversos transportadores escolares aí, essas pessoas que não é simplesmente transportar um aluno, transportar criança. São pessoas que lidam com vida, né, são pessoas que têm responsabilidade, que eles dependem desse trabalho para poder sustentar as suas filhas, e os pais também, que dependem desses transportadores para poder ter um transporte de qualidade, responsabilidade e segurança. E hoje nós já temos, o vereador Eduardo Lipaus, alguns transportadores escolares do nosso município que já estão trabalhando de forma irregular porque não conseguem fazer essa inspeção veicular por falta de responsabilidade até desse funcionário do DETRAN e até mesmo do DETRAN, porque a gente está com falta de funcionário aqui. Nós temos apenas um funcionário que mora numa cidade, se eu não me engano, é Jundiaí, e eles marcam para chegar aqui 9 horas, chega aqui 11 horas, e o transportador escolar tem a responsabilidade dele com os horários dos alunos, né? Então, muitos transportadores escolares já estão trabalhando praticamente de forma irregular. E se um transportador desse escolar estiver transportando uma criança, se envolver num acidente, o que vai acontecer? Esse transportador vai passar a ser um criminoso, né? Por falta de responsabilidade do DETRAN aqui da cidade. Me conceda uma parte, vereador, por gentileza. Sim. Vossa Excelência está fazendo uma fala, eu acho que fica registrado e até, de certa forma, grave. Sim. Ou eu entendi errado, Vossa Excelência fala que tem condutores de transporte escolar de crianças irregular? Já vão Foi isso que eu entendi? Sim, pelo prazo que eles têm transportador escolar, que hoje já não tem mais o selo, porque cada 6 meses é obrigatório ter uma inspeção veicular que não está conseguindo fazer por conta dos agendamentos. E isso já foi discutido aqui nessa tribuna, já foi feita moção aqui, que eu acho que inclusive pelo vereador Eduardo Lipaus, que já apresentou um documento aqui, como esse, né, solicitando um melhor atendimento no DETRAN aqui da cidade, só que infelizmente até agora nós não tivemos... Uma questão de ordem, presidente, uma parte? Sim. Antigamente, essa vistoria ela era feita no momento do recesso escolar. Tinha uma organização, mas no recesso escolar chamavam os peroeiros lá e faziam. Atualmente não. Atualmente parou de ser feito no recesso escolar e tem um agendamento. E esse vistoriador, ele não é da cidade, ele vem da cidade de Indaiatuba para cá, Correto. o que está comprometendo e muito a qualidade do serviço, a tratativa com esses motoristas, e está forçando esses motoristas a andar na irregularidade. Sim, forçando. que é o que tem acontecido. Então, vereador. esse assunto aí eu quero parabenizar o vereador, pode contar com esse vereador aqui, tenho certeza com toda a casa, para a gente aprofundar nessa discussão, porque é uma falta de respeito danada o que o DETRAN está fazendo com essa categoria que já sofreu tanto no momento da pandemia. É exatamente isso que tem acontecido aqui na nossa cidade. Então, essa moção vem de encontro a essa necessidade, né, para que o DETRAN possa aí, regularizar o atendimento aqui, ou que possa voltar a fazer as vistorias no período de recesso aí, né? Então, deixo aqui essa moção de apelo ao DETRAN para que possa estar olhando com mais carinho para os transportadores escolares do nosso município, e conto aí com a aprovação de todos os vereadores e vereadoras. Os requerimentos e as moções continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Enquanto os vereadores fazem a votação, eu gostaria aqui de justificar a ausência do vereador Aldemir Clemente, que se encontra em agenda externa.
Os requerimentos e as moções foram aprovados por todos os pares presentes. Vereadores, temos um vereador inscrito. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada do vereador inscrito para tema livre. Vereador Paulo Pereira Filho. Senhor presidente, senhora vereadoras, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, nobres pares, quero usar o meu tempo regimental para tratar de uma questão que eu acho extremamente importante, que é a ADPF 442, que foi entrado no STF pelo PSOL, pedindo que os artigos do Código Penal que tratam do aborto, que tratam do aborto como crime, que eles sejam considerados inconstitucionais. Eu pediria para o Renato, por gentileza, é um vídeo de 4 segundos, 5 segundos, pudesse colocar o vídeo que eu coloco, que eu trouxe, só para que vocês vejam e entendam o que está acontecendo. É um feto, num útero, de 11 semanas e 4 dias. Alguém tem dúvida que ele está vivo? Evidente que ele está vivo. Ele está vivo, obrigado, Renato. E está em desenvolvimento total, perfeito. O pedido do PSOL é para que, a partir de 12 semanas, independente da circunstância, possa se abortar livremente no Brasil. E o que é terrível é de que, de uma maneira muito clara, a questão do aborto tem que ser tratada como lei, através do parlamento, da Câmara Federal. A Câmara Federal representa o povo. Logo, se a Câmara Federal não discutiu, não votou essa questão, e quando votou o Código Penal, deixou como crime, é porque os representantes que estão lá, na sua maioria, defendem a vontade da população, que não entende que esse é um assunto para ser tratado agora. Não tem cabimento, e não é questão ideológica, é uma questão de vida. Tem gente que não aceita isso, e não precisa aceitar. Mas não tem cabimento alguém que nasceu se colocar no direito de dizer quem é que vive daqui para frente. Meu corpo, minhas regras. E o corpo do feto, do bebê que está lá dentro, ele também não tem o mesmo direito? Como é que pode, nobres pares? Nós não podemos ficar calados para isso, porque é uma estratégia do inferno para poder matar as crianças no nosso país. Ficamos horrorizados com a pandemia, que matou mais de 700 mil pessoas. Todos nós acompanhamos um sofrimento terrível, ver os nossos amigos de outros, famílias de outros irem embora. No Brasil hoje, morrem 800 mil crianças por ano de aborto. 800 mil por ano! E não querem discutir isso. E o pior é que levam muitas mães à morte também. O próprio SUS tem um reconhecimento que dos 800 mil abortos praticados, 200 mil mulheres vão para o sistema de saúde para tentar reverter aqueles abortos clandestinos que causaram dano no corpo delas. E aí esse povo se utiliza desse argumento para justificar que o aborto tem que ser público. Não se discute a responsabilidade da atividade sexual. Não querem saber. Eu transo com quem quiser, o corpo é meu, eu faço do jeito que eu quero, e se engravidar eu vou lá e mato, pura e simplesmente. É uma aberração. Isso é genocídio.
Isso é genocídio. Isso é extremamente absurdo. Vamos só nós aqui nessa sala. Se as nossas mães tivessem entrado nesse caminho, nós não estaríamos aqui agora. E alguém se acha no direito, através de um partido político, mais um instituto feminista, recorrer ao Supremo, porque perderam no lugar certo, perderam lá na Câmara Federal, se acham agora no direito de ir para o Supremo para considerarem inconstitucional os crimes da prática do aborto. Ou seja, olha, segundo eles, a partir de 12 semanas, todo mundo pode abortar, porque não tem problema, vocês viram o feto ali dentro, com 12 semanas. Ele está vivo, ou ela. É extremamente absurdo, uma ação dessa. E a ministra Rosa Weber, que se aposentará daqui a pouco, ela pura e simplesmente, sabe o que fez? Ao invés de dizer, aqui não é o lugar para isso, já tem uma posição do parlamento, ela mandou para o pleno. Vão marcar um dia e os juízes, ministros iluminados que nós temos no STF, vai dizer o seguinte, por maioria, não, todo mundo tem o direito a tirar a vida. E se for essa a decisão, a partir desse momento, vão poder abortar livremente. Mas nós vamos, pelo menos, ao invés de morrerem 800 mil, vão morrer menos. Vão morrer só as crianças. As mães não vão correr mais o risco de morte. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Como é que essa luta pode ser vista do ponto de vista ideológico? Os direitos humanos, o primeiro direito é o direito à vida. Os outros vêm depois. Se nós não temos direito à vida, não adianta ter outros direitos. Os outros não interessam. É o direito à vida, o maior de todos os direitos. A vida com dignidade vem depois da vida, do nascimento. O que nós estamos vendo no Brasil, a cada momento, nobres pares, é uma aberração. E sabe o argumento de alguns? É melhor abortar, porque a mãe não tem condição de sustentar. Então, o aborto virou uma estratégia para resolver um problema econômico e social. Já que eu não tenho condição de sustentar, eu mato ele, não vai causar problema para ninguém. Olha onde eles vão. Como é que pode? Por isso, senhor presidente, nobres pares, não tenho como ficar calado, e ainda mais assustado, se o Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão. Não é possível, não é inimaginável que uma corte, que é a Suprema Corte desse país, primeiro, entre nesse engodo. Segundo, que ela se posicione como Deus para dizer quem é que deve viver e quem deve morrer. Não é possível. As pessoas de bem do Brasil precisam falar, porque se as de bem não falarem, os maus falam. Aí se vestem de direita, de esquerda, mas não deixam de ser maus como são, independente da ideologia. Hitler tinha um discurso belíssimo, que justificou a morte de mais de 6 milhões de judeus. Tem gente hoje que diz, imagina, não foi tanto assim que matou. Para justificar o ato. E nós vamos aceitar como se não tivesse nada a ver? Paulo, mas esse discurso é cristão. Onde já se viu, está preocupado com isso? 90% desse país é cristão.
Precisa ser o nosso país dentro do preceito da maioria. Não adianta, as minorias têm direitos? Tem. Mas não o direito de dizer quem é que vai viver ou quem vai morrer. Qualquer coisa que eu possa invocar em meu benefício, se custar a vida de alguém, para tudo. Não pode ser assim, senhor presidente. Vou perder meu tempo que voou, não sei por que tão rápido. Mas, para concluir, senhor presidente, me permita só concluir. Nós precisamos entender que liberar o aborto é uma ação genocida contra alguém que não tem capacidade de se defender. Se você vê alguém chutando um animal na rua, você fica indignado com o ser humano que faz isso. Se você vê alguém batendo numa criança, você fica indignado. E qual é a nossa atitude quando vemos alguém que está matando livremente as crianças desse país? O que nós fazemos? Ah, mas ideologicamente, está ligada a minha corrente ideológica. Ah, é? É a ideologia que vai contar? Para concluir, nobres pares, eu preciso externar essa indignação. Não é possível que uma sociedade que se considere civilizada tome tal medida. Estudos na história dizem que a sociedade ela tem pelo menos 3 fases: a barbárie, a civilização e a decadência. Nós, ao aprovarmos isto, vamos dar um atestado de que saímos da barbárie e caímos na decadência. Não fomos civilizados, não tem civilização, porque uma civilização, o que ela vai primar é pela vida do ser humano. Como podemos dizer que defendemos o interesse dos seres humanos, se nós escolhemos quem vive e quem morre? E nos vestimos de um discurso econômico nefasto, fascista. Como nós vamos poder argumentar sobre uma situação dessa? Apontando o dedo para o outro. E o que é terrível, senhor presidente, que pessoas, mulheres, homens, que têm filhos, defendem esse direito de matar as crianças. Por que não mataram então os vossos filhos? Por que os que defendem que têm filhos não mataram os seus? Não mataram, mas o dos outros querem matar. Obrigado, senhor presidente. Concluídos os trabalhos previstos para... Desculpa, tem mais um vereador inscrito. Clodoaldo Santos da Silva. Senhor presidente, nobre vereadora Márcia Marciene, utilizando o tema livre e agora de forma rápida, gostaria só de dizer do importante trabalho que nós realizamos no ano de 2022. E aqui é uma moção que nós apresentamos para a Alesp, onde nós solicitamos a criação, através do projeto de lei, a carteira de identificação da pessoa com doença rara no âmbito estadual. E aqui, pessoal, nós temos os vereadores que assinaram essa moção: o vereador Luiz, o vereador Aldemir, o vereador Derli, o vereador Regis, o vereador Enoque. Enfim, dizer do quanto é importante, a gente acabou de falar de direitos de pessoas com deficiência, e agora eu estou trazendo aqui um outro tema que está relacionado, que são as doenças raras, né? Eu digo sempre aqui, já falei essa frase, que histórias individuais são pontes para debates coletivos, né? E aqui eu recebi, no meu gabinete, uma munícipe, aqui do bairro Jardim Santa Rita de Cássia, o bairro que eu cresci, e ela tem uma doença rara que se chama insuficiência adrenal, né? É uma doença que
aproximadamente nós temos no Brasil umas 150 mil pessoas que têm essa doença. Ela causa vários problemas, como desmaio, pressão baixa, perda de pelos, enfim, tem várias consequências essa doença. E a partir daí eu conheci também a ABA, que é a Associação Brasileira Addisoniana, e eles fazem um trabalho com essas pessoas que têm essa doença rara. Dizer que nós temos aproximadamente, conforme estudos aí da Organização Mundial da Saúde, mais de 8 mil doenças raras no mundo, né? É uma doença que atenta aproximadamente de uma população de 100 mil indivíduos, 65, né? Não é todo mundo que tem. Se a gente considerar a população de Hortolândia, nós vamos ter quase, vereador Ananias, 200 pessoas com doenças raras na cidade de Hortolândia. E aí, eu fiz uma discussão com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, né? Também com a Associação Brasileira Addisoniana, com a Beatriz, que nos ajudou. A gente eles estavam discutindo esse projeto de lei em Brasília, não, no Rio de Janeiro, né, na Alerj. Nós pegamos um modelo de projeto de lei para a instituição da carteira de identificação da pessoa rara. Lá o projeto ainda não foi aprovado, e aqui na Alesp, no estado de São Paulo, esse projeto acaba de ser aprovado agora recentemente, no último dia 23. Então, faço essa fala aqui para parabenizar todos os deputados que aprovaram esse projeto, o deputado Rafa Zimbaldi, que aceitou a nossa sugestão, né? Levou essa sugestão para apreciação dos deputados. E dizer, pessoal, da importância desse projeto, né? Os raros, como a gente fala, têm muitas dificuldades no atendimento. Primeiro, começando pela identificação do diagnóstico. Muitos são crianças, né? Praticamente 75% dos raros são crianças. Muitos deles não conseguem viver mais que 5 anos de vida, então tem a família também envolvida em todo esse contexto. Infelizmente, o SUS tem muita dificuldade para fazer o atendimento para essas pessoas. Eles têm dificuldades de encontrar, de conseguir os medicamentos gratuitamente pela rede, né? Muitos deles têm que entrar com ações judiciais. Então, é muito difícil todo esse contexto. E quando a gente fala de uma carteirinha estadual para identificação dos raros, nós estamos falando de saber onde eles estão. Nós estamos trazendo para a discussão, dentro da área da saúde, algo que tem que ser olhado com prioridade. Aqui a gente já fez várias discussões sobre a importância da ampliação do teste do pezinho. Enfim, eu acho que está todo dentro desse contexto, e nós vamos ampliar essa discussão. Nós queremos identificar quem são os raros da cidade de Hortolândia. Nós queremos saber como a Secretaria de Saúde Municipal atende os nossos raros. Nós queremos fazer essa discussão a nível estadual. Nós queremos também ver o que está sendo discutido a nível federal. Então, gostaria de deixar aqui, parabenizar essa Casa de Leis, porque esse projeto de lei, que é o projeto de lei número 254 de 2022, que foi aprovado no último dia 23 na Alesp, tem lá nos anais essa moção aprovada aqui por essa Casa de Leis. Foi uma indicação, foi uma iniciativa nossa, dessa Casa de Leis, que o deputado apreciou esse projeto, apresentou, o jurídico do deputado avaliou, e hoje a Alesp aprovou na frente da Alerj, lá ainda na Alerj está parado. Esperamos que o governador Tarcísio possa sancionar esse importante projeto de lei e a gente possa avançar com esse tema. Tem uma frase que a Associação Brasileira Addisoniana usa, que é a seguinte: sozinhos somos raros, juntos somos muitos. Obrigado. Senhores vereadores, concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 19h33. Teremos um intervalo regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria que fosse constado plenário para a gente poder tocar direto para a ordem do dia.
O pedido do novo vereador Zac é pertinente. Coloque em votação. Se concorda, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito aos senhores vereadores que anotem as suas presenças. Senhores vereadores, eu gostaria de comunicar à secretaria dessa casa, enquanto Vossas Excelências fazem o registro aí, eu gostaria de avisar toda a população, aos servidores públicos dessa cidade, da administração pública, da Prefeitura Municipal, que após ouvido algumas pessoas, vários vereadores tiveram alguns questionamentos, e essa casa nunca se furtou de... E em defesa, né, dos nossos servidores, da nossa população, após conversa com todos os vereadores, nós decidimos fazer na quarta-feira agora, dia 20 de setembro, às 18 horas, uma Câmara em debate. Estamos aqui convocando os servidores interessados, a população. Também chamamos o nosso secretário de governo, Cafu, secretária de administração, doutora Ieda, sindicato, servidores e todos os vereadores estão convidados para que a gente possa discutir, ouvir os servidores e trazer a melhor proposta possível com relação à nova alíquota de descontos aí para os servidores que aderirem o recebimento da cesta básica. Também convoca a Associação dos Servidores para esse evento que acontecerá na quarta-feira, dia 20/9, às 18 horas. Lembrando vocês que o nosso plenário aqui comporta aproximadamente 100 pessoas. Então, a presidência dessa casa estará disponibilizando senhas para que as 100 primeiras pessoas possam assistir ao vivo, e os que não conseguirem podem assistir à sua casa através do nosso canal de YouTube. Vamos disponibilizar também um número de WhatsApp para que aquele servidor que quiser fazer algum questionamento possa também participar. Muito obrigado. Havendo o número legal, declaro aberto a fase da ordem do dia, às 19h36. Matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei de número 114/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento, transposição e transferência de dotações orçamentárias no valor de R$ 7.301.971,87. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial, porém constam apenas com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social e Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei 114 de 2023 e o projeto de resolução 15 de 2023. No entanto, suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. A sessão está suspensa. Trabalhos, e já com os respectivos pareceres assinados, retornamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 114 de 2023. Não havendo oradores, vai à votação. Agora não é tema lei.
projeto de lei foi aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de resolução número 15/2023, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 173, de 26 de abril de 2018, que regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo de Hortolândia, a implementação do Plano Privado de Auxílio à Saúde Suplementar dos Servidores. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de resolução 15/2023. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto de lei foi aprovado, o projeto de resolução foi aprovado por todos os pares presentes. Iremos agora para as matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei de número 72/2023, de autoria do vereador Jonathan Domingues, que dispõe sobre os princípios para a implantação do conceito da cidade inteligente, Smart Cities, no município de Hortolândia e da outras providências. O projeto consta com pareceres favoráveis, porém teve emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda supressiva de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação. A emenda supressiva foi aprovada por todos os pares presentes. Já com a emenda supressiva aprovada, está em discussão o projeto de lei número 72/2023. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto foi aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4. Discussão única do projeto de lei 74/2023, de autoria do vereador Enoque Leal Moura, que dispõe sobre denominação da Escola Municipal de Ensino Infantil EIMEI, localizada na rua projetada número 500, Jardim Santiago. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 74/2023. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto de lei 74 foi aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5, discussão única do projeto de lei de número 91/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano de Preservação e Recuperação de Nascentes e Corpos d'Água do município. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei número 91/2023. Não havendo oradores, vai à votação.
projeto de lei foi aprovado por todos os pares presentes. Vereadores, temos o vereador inscrito. Peço para que o segundo secretário faça a chamada. Paulo Pereira Filho. Senhor presidente, boa noite. Rapidamente, só para poder comunicar essa carta que recebi dos educadores sociais do nosso município, porque aprovamos aqui a Lei 3.951/22, que criou o Dia Municipal do Educador Social, que é comemorado no dia 19 de setembro. Eles escreveram essa carta para agradecer a todos os vereadores e vereadoras dessa casa por terem aprovado esse dia, reconhecendo o educador social como parte não só da administração, mas a sua importância junto à sociedade que nós vivemos. Muito obrigado. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, 25 de setembro de 2023, às 17h30. Sessão encerrada às 20h12. Olá, boa noite. Você continua acompanhando todas as informações direto aqui da Câmara de Vereadores de Hortolândia. Hoje aconteceu a 28ª sessão e nós vamos falar sobre os projetos, moções, indicações e requerimentos que foram discutidos nessa noite. Eu vou chamar agora ao meu lado o vereador Clodoaldo, que vai falar sobre um assunto importante, principalmente relacionado aos idosos aqui da cidade. Boa noite, vereador. Boa noite. Falo um oi também para todos que nos acompanham pela TV Câmara. Agora, o senhor falou de um assunto importante, que são sobre os médicos geriatras, vereador. Isso. Eu utilizei a tribuna, né, para trazer aqui dados do último IBGE, onde a população idosa vem aumentando em todo o país. Já são quase 9 milhões de idosos a mais, pessoas que têm 60 anos ou mais. E aqui na cidade de Hortolândia, apesar de nós termos várias especialidades médicas, falta ainda o médico geriatra. Então, a nossa ideia com esse requerimento é fazer com que a Secretaria de Saúde possa, nos próximos concursos, incluir essa importante especialidade em nosso município. Agora, uma população que vem aumentando bastante e que necessita de cuidados médicos. Com certeza, né, cada vez mais vem aumentando, como você disse, e a gente quer que essas pessoas tenham um atendimento qualificado. O profissional geriatra, ele atende a pessoa como um todo, né? Eles trabalham também a questão da saúde preventiva e vejo de extrema importância que o Poder Executivo possa verificar, dentro das suas possibilidades, formas de resolver esse problema em nosso município. Tá certo, vereador. Muito obrigada por sua participação ao vivo aqui na TV Câmara. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, a gente agradece em nome de toda a equipe. Continuamos também aqui nessa 28ª sessão da Câmara de Vereadores de Hortolândia, onde foram discutidos temas relevantes para a população. Já estou ao meu lado aqui, já está comigo o vereador Eduardo Lipaus. Vereador, uma ótima noite, tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha através da TV Câmara. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Nós que agradecemos. Hoje o senhor falou sobre a creche do idoso. Com certeza. Nós precisamos entender que há o exemplo. Eu tenho dito isso já há muitos anos e não vou parar de falar. A Europa é um continente que envelheceu. Hoje, os Estados Unidos da América é um país que faz uma política de incentivo aos casais de terem vários filhos, porque existe esse combate ao envelhecimento. E no Brasil, e aqui em Hortolândia, onde nós estamos vereadores, não é diferente. A nossa população tem envelhecido. Então, a minha luta na política para os idosos é para que os idosos tenham o direito de andar pelas calçadas, que hoje não estão tendo, que tenham o direito de fazer o uso de um transporte público coletivo, que possa acolher e respeitar a esses idosos. E também existe a creche do idoso, que se iniciou a construção ali no bairro chamado Terras de Santo Antônio. É uma luta antiga desta Câmara, especificamente o nosso mandato está lutando com isso desde o ano de 2017. Essa obra se encontra paralisada e nós precisamos de respostas, a população precisa de resposta.
perguntas que não podem ser caladas. Quanto é que foi gasto para que aquela obra chegasse até o patamar que se encontra e quanto é que precisa ser empreendido, gasto ainda para que aquela obra seja conclusa e entregue. E dessa forma a gente possa proporcionar mais respeito e mais dignidade para essas pessoas que tanto trabalharam para que todos nós estivéssemos aqui. É muito importante. Fico feliz de saber que a Câmara Municipal votou e aprovou. É uma preocupação constante, né, para que esses idosos tenham um acolhimento, né, de uma forma digna, né, vereador? E o senhor também tem um outro projeto que o senhor quer falar nessa noite. Na verdade, esse projeto que eu quero mencionar são projetos assim que a população precisa entender, mas a Prefeitura mandou para a Câmara Municipal hoje o projeto de lei 114, onde nós autorizamos o remanejamento de mais de 7 milhões de reais para algumas secretarias. Secretaria de Mobilidade Urbana é uma das secretarias que será beneficiada com esse valor, com parte deste valor de 7 milhões e 300 mil reais. E queria chamar a atenção que dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, parte desse dinheiro vai ser usado para massa de recapeamento, ou seja, aqueles redutores de velocidade que nós sabemos que tem que ter, e a outra parte vai ser usada no contrato que a Prefeitura tem com as empresas do transporte coletivo. E nós sabemos que esse transporte coletivo fornecido para os moradores de Hortolândia é um transporte coletivo caro, e que precisa de um olhar criterioso deste vereador e desta Casa de Leis. Então, eu quero aqui, através da TV Câmara, dizer para aqueles que nos acompanham, dizer para a Prefeitura que eu votei a favor desse projeto de lei, mas estarei imediatamente com um olhar criterioso e, através de outros documentos, fiscalizando como é que está se dando essa tratativa. Porque, na justificativa dessa lei, a Prefeitura mandou para a Câmara Municipal, colocando que o transporte coletivo municipal se encontra na atual situação, porque até então, no momento da pandemia, pós-pandemia, não foi feito nenhum tipo de reajuste dessa questão do repasse. E não foi feito nenhum outro repasse. E nós precisamos entender, nós precisamos quebrar esses ovos e fazer desses ovos um omelete para que as pessoas possam ter o direito de ter um transporte coletivo que funcione, tanto no âmbito municipal como no âmbito intermunicipal. E quando a Prefeitura manda um projeto de lei desse aqui para a Câmara, com essa complexidade, pede o regime de urgência, que nós teríamos até 45 dias para votar esse projeto, e nós votamos esse projeto hoje e aprovamos esse projeto hoje, quero dizer que a Câmara Municipal está dando uma resposta para a Prefeitura, que a Câmara Municipal tem harmonia com o Executivo, mas não vai fugir ao seu papel de representar a população, de fiscalizar, para que todos possam viver aqui colhendo o fruto do crescimento e do desenvolvimento da cidade. E o transporte coletivo, hoje, a Câmara Municipal fez a parte dela ao votar e aprovar essa lei, que parte desse recurso vai para esse convênio e é nosso dever acompanhar e fiscalizar. Ver direitinho como é que vai ser empregado esse recurso. Eu queria agradecer a participação do vereador Eduardo Lipaus aqui nessa noite, ao vivo pela TV Câmara. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, vereador. Essa foi a 28ª sessão aqui da Câmara de Vereadores. A gente continua aqui repercutindo assuntos importantes para a comunidade de Hortolândia. Por isso eu vou chamar agora o vereador Enoque Leal, que já está aqui comigo para falar de assuntos importantes também para a comunidade. Boa noite, vereador. Boa noite. Sempre com um sorriso de alegria estar aqui na TV Câmara de Hortolândia. Nós que agradecemos a presença do senhor. Vamos conversar sobre vários temas essa noite. Qual que o senhor queria anunciar com novidade aqui para a TV Câmara? Eu queria aqui primeiro agradecer os nobres pares pela aprovação da denominação da EMEI do Jardim Santiago. Muito justo, né? No qual vai se chamar Antônio Barbosa Ferreira. Seu Antônio Barbosa Ferreira, o pai da Madalena, da cantora Raquel Silva, né? Uma família tradicional ali do Jardim Aline,
que muito prestou serviços à nossa comunidade, principalmente na área educacional. Foi onde teve a primeira sala de aula lá na nossa região, quando ainda não tinha urbanização, quando ainda nós morávamos em condições bem precárias, sem luz, sem água, e ele foi muito importante, foi uma liderança importante, principalmente nessa área. Uma homenagem justa aí para quem colaborou para o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos falar disso também sobre a revitalização, vereador, da Praça Santiago, do Jardim Santiago aqui em Hortolândia. Então, olha que coisa legal. Nós vamos ter daqui a pouco um vestiário para as equipes, quando forem jogar lá no campo do Santiago, né, ter mais comodidades. Mas no fundo do vestiário tem uma praça, no qual nós já fizemos uma indicação para iluminação, né? E agora nós estamos entrando com requerimento de informação à Prefeitura, ao prefeito Zezé Gomes, para que ele nos informe quando que começa o projeto de revitalização da praça, que fica no fundo do vestiário do campo do Jardim Santiago, e aonde as pessoas, no final de semana, utilizam ali para, com seus filhos, fazer o seu lazer, né? Isso é muito importante, né? Agora o vereador tem outros assuntos para tratar aqui com a gente nessa noite, que é a interligação da rua Itamaracá até a estrada do Panaíno, vereador. Olha, vou falar para você, como é bom a gente estar no Legislativo e atento, porque nós trouxemos aqui informações sobre a área educacional, sobre lazer, e agora vamos para o desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento? A rua Itamaracá, ela vai interligar até a estrada do Panaíno. Então, nós estamos aqui solicitando ao prefeito municipal, Zezé Gomes, que muito tem nos ajudado naquela região, nessa parceria com o nosso mandato. Quando começa a obra, né? Qual a previsão de término e como será essa ligação? Ela será em sentido à esquerda, à direita do Furlão ou em sentido reto? São perguntas que a própria comunidade daquela região nos faz no dia a dia. A gente, ao visitar os moradores, eles perguntam: Enoque, tem um viaduto do Nova Europa que vai interligar com a Anhanguera. Como que vai ficar a Panaíno? Ela vai no sentido reto, no Furlan, vai ser muito bom que vai interligar diretamente ao centro de especialidade, centro de saúde. E olha, aquela região que no passado era apenas um ponto, daqui a pouco vai ser a região do desenvolvimento. Isso mesmo, um marco para a cidade. O senhor quer mencionar mais alguma ação discutida nessa noite, vereador? Quero agradecer aos nobres pares, principalmente pela aprovação dessa denominação. É muito importante essa denominação, principalmente para uma família tradicional que é da nossa região, que é a família da Madalena, da cantora Raquel Silva, de todos os seus familiares. Eles vão ficar muito felizes. E principalmente porque é uma denominação aonde foi alguém que lá no início, 1994, utilizou de uma sala, fez dessa sala uma sala de aula na sua casa, e daquela sala ali saiu muitos homens, jovens, crianças que hoje estão principalmente na área educacional e no mercado de trabalho. Parabéns aos vereadores e agora vamos esperar a sanção do prefeito para que nós possamos, daqui a pouco, fazer essa denominação e qualificar ela na EMEI do Jardim Santiago, que passará a se chamar, deixa eu ver aqui com muito carinho, Antônio Barbosa Ferreira. Isso mesmo, vereador. Queria agradecer a participação do senhor aqui nesta noite, ao vivo, na TV Câmara. Um espaço maravilhoso. Quero parabenizar a Paula, a Milena, vocês da imprensa, o pessoal ali da Sonoplatia. A nossa Câmara, esse sistema de comunicação, ela está nos levando principalmente a nos aproximar do nosso eleitor, dos nossos moradores e fazer com que a nossa Câmara seja uma Câmara que todo mundo sabe do que a gente está fazendo aqui no plenário. Obrigado. Eu que agradeço em nome de toda a equipe, vereador, aí por essa homenagem, essa dedicação do senhor, e a gente termina por aqui. Outras informações você pode ter no nosso site e nas nossas redes sociais. É o www.hortolândia.sp.leg.br. Até a próxima.